Então tá, então eu estava dizendo que se você chegou até aqui, você provavelmente tem uma, ideia de um projeto cultural, alguma coisa que tenha a ver com a sua história, com o seu território ali, com as suas vivências. E talvez por algum tempo essa ideia ela tenha ficado guardada, eh, ou então seja por medo, né, ou então alguma falta de apoio ou de estrutura, porque simplesmente você não sabia por onde começar, isso é muito comum, né. E eu quero te dizer que esse sentimento, ele é mais comum do que parece. Ter muitas ideias na cabeça, sem saber como direcionar ela, né, a gente às vezes fica igual barata tonta, parece que não sai do lugar e tudo mais. A realidade é que você não precisa saber de tudo. Você precisa de um caminho, saber ser direcionado, né. Normalmente vem através de um método validado, com um começo, meio e fim, que te leve ali do "eu tenho uma ideia" até o meu projeto aprovado. Então, hoje eu quero te mostrar como sair desse campo da intenção e virar realidade. Hoje eu vou te ensinar a tirar o seu projeto cultural do papel, dominando o edital de 120 milhões do CCBB. No final dessa aula, eu vou abrir vaga para um intensivão. Só quem estiver aqui comigo vai ter acesso aos bônus que eu vou abrir, né, em condições especiais para quem quiser se aprofundar. Porque, claro, a nossa aula aqui são 2 horas de aula, é um tempo muito curto para algo que, às vezes, a pessoa quer, assim, "pega na minha mão, vamos junto", né. Então esse intensivão, ele faz sentido para quem quiser se aprofundar, mas aí eu vou falar disso mais para frente. Eu só indico que vocês fiquem até o final, porque a gente realmente preparou uma oferta muito incrível. O CCBB, como a gente já sabe, ele vai investir 120 milhões em cultura nos anos de 2026 e 2027, né. Esse é o certame desse edital para ocupar os espaços culturais. Só que a boa notícia é, esse não é um edital de cartas marcadas, né, como dizem por aí. Ou então para quem faz parte daquela tal panelinha, né. É para quem sabe se posicionar com estratégia. E eu sei também que muita gente aqui tem uma rotina super puxada, né, afinal quem trabalha com arte ou então tenta viver da arte, né, raramente vai ter o seu tempo sobrando. É ensaio, é produção, corre atrás de cachê, aí responde e-mail, fecha orçamento e tal, ainda precisa pagar a conta no fim do mês. Só que é justamente por isso que você precisa parar de depender da energia do improviso, porque ganhar um edital não é só um alívio financeiro, né, ele pode te trazer uma estabilidade dentro de um cronograma, com orçamento real, né, além de um reconhecimento que pode te ajudar a garantir novas captações. E com novas captações, você consegue ir atrás de novas iniciativas, né, e isso só é possível com um direcionamento e não com mais correria. Então, é por isso que essa aula, ela não é uma palestra motivacional, né. Eu respeito muito o seu tempo, ele é um mapa. Esse mapa ele é baseado em mais de 10 anos de experiência minha e da minha equipe, que já participou da aprovação de mais de 2.000 projetos culturais em todas as regiões do Brasil, Brasil afora, a gente tem projeto em todos os estados de fato. Então se você, que está aqui hoje, você não vai ter uma teoria solta, né, é conteúdo mesmo de bastidor, de quem elabora, de quem aprova projetos, inclusive de quem já teve do outro lado e foi parecerista, então esse olhar ele é bem interessante, eu vou apresentar daqui a pouco como que você vai ter esse olhar de parecerista e o porquê, tá bom? Então a gente vai ver as regras do jogo, a gente vai destrinchar o regulamento do edital, né, a gente sabe que o edital às vezes é complexo, confunde a gente.
A gente vai ver o que o CCBB busca nas propostas, e esse é o ponto mais importante. Eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nesse ponto. Eu trouxe exemplos também. Exemplos ajudam a gente a pensar no nosso caso também, né? Então, é bem importante. E também vamos falar quais são os erros que derrubam bons projetos, como a gente vai fazer para evitar. Antes de entrar no conteúdo técnico, eu quero que você pense uma coisinha aqui comigo, porque é importante, você vai entender o porquê. Imagina, por um momento, que aquele seu projeto que você tanto acredita, aquela ideia que nasceu, né, de uma urgência, de uma dor, de uma vontade real de intervir no mundo com arte, ou seja, aquela que te move, né? Você vai pegar essa ideia e agora imagina ela tomando uma forma num projeto bem escrito, bem estruturado e finalmente aprovado. Imagina só o seu nome publicado na lista dos selecionados do CCBB, que é um dos maiores palcos do país. Esse edital, ele não só vai entregar dinheiro, como ele vai entregar muita visibilidade. Imagine que nesses centros culturais passam mais de 100 mil pessoas, dependendo da temporada que você abra para o seu projeto, né? É muita visibilidade. E aí imagina você lá com dinheiro no bolso, às vezes até rodando o país, né? Porque o edital te permite, e sendo muito bem pago por isso, né? Daí eu já sei o que acontece. Logo depois, você está, né, aqui imaginando seu projeto já acontecendo no CCBB, e aí vem os sabotadores, né? Que podem ser até internos, muitas vezes, mas pode ser até externo. E aí estoura a sua bolha do sonho. Ah, mas eu nem tenho um projeto ainda. Eu só tenho uma ideia. Você não está sozinho. A maioria das pessoas chega aqui com uma ideia e um sonho, né? A gente costuma brincar assim, sem nem saber se é viável, ou então saber como é que tem que começar isso, né? Como é que eu vou começar a estruturar. E a aula, ela existe exatamente para isso, para você não precisar começar com tudo resolvido para transformar a sua ideia crua em um projeto concreto e aprovado. Eu não sei se vocês viram, mas a entrevista de ontem do Adriano, eu fui até lá nas redes sociais chamar vocês para ver a entrevista, porque ela foi muito importante, muito interessante. Ela mostra exatamente isso. O Adriano chegou para a gente sem ter uma ideia enquadrável na Lei Rouanet. Então, imagina só, ele só tinha uma ideia e ainda nem era viável via Lei Rouanet. A gente começou a ajustar, né? A gente mostrou ali para ele como é que tinha que ser e tal. Ele aprovou o projeto. Ele está com um projeto hoje aprovado, captado e executando. Se vocês não viram, depois a minha equipe vai mandar o link da entrevista para vocês darem uma olhada. Está até lá no grupo de WhatsApp. Então, ter uma ideia é sim o primeiro passo para a gente começar a estruturar juntos o projeto. Você também pode estar achando, muita gente fala para a gente, ah, não, mas é tarde demais, né? Acho que eu já até passei do meu tempo de apostar nisso. Mas, às vezes, isso é o seu diferencial, porque a maturidade, ela também conta, e muito. Ela traz repertório, consistência, clareza de propósito, né? A gente tem uma aluna, que é a Fran, ela mudou de carreira aos 40 anos, ela nunca tinha trabalhado com projetos. Hoje ela elabora projetos para terceiros, ela capta para os projetos dela, né, e para os clientes dela, além de colecionar, assim, vários sucessos em editais. Até dezembro do ano passado, ela tinha captado, acho que mais de 600, hoje está aí com seus centenas de milhares captados através de lei de incentivo e editais. Será que ela entrou para essa panelinha, né, a tal da panelinha? Então, entrar para a panelinha é viável. Eu quero que você veja que isso não é uma fantasia, né? É um cenário real e alcançável, que também já foi vivido por centenas de alunos e alunas que nos acompanham, né? E é isso que essa aula vai te mostrar. Como tirar o seu projeto do papel, dominando o edital de 120 milhões CCBB. Não é com achismo, nem com fórmula mágica, é realmente um método. E aí, pessoal, primeiro, para a gente começar,
e, né, para vocês se animarem aqui junto comigo, eu queria que vocês vissem uma coisa, porque eu sei que está passando muita coisa na cabeça de vocês. Eu converso muito com os nossos clientes, nossos alunos, né? Eu sei que vem muito, eu já tentei captar, não consegui, eu já fiz curso, já estudei e nada mudou, né? Eu tenho medo de tentar investir, não conseguir, me frustrar de novo, escrever para edital, ser reprovado, frustração atrás de frustração, né? E eu entendo porque o mercado da cultura, ele às vezes pode ser complexo, né? Quando você tenta entrar ali no escuro. Você se dedica, aí você acredita, aí você ouve um não, aí seu projeto é reprovado. Dá vontade de desistir, né? De pensar, inclusive, que o problema é seu. Só que eu te garanto que, na maioria das vezes, o problema não é você e nem é o seu projeto. É a forma como ele está estruturado. Então, eu vou te convidar rapidamente para a gente assistir um trechinho da história do Gustavo, para a gente partir para o nosso tão valioso conteúdo, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui no que o Gustavo tem para falar para a gente. Vocês vão gostar, eu garanto. Meu nome é Gustavo Fernandes, sou conhecido como Neandertal dentro da cultura hip hop. Sou aqui de Birigui, interior de São Paulo, e sou artista há 15 anos já, dançarino de break desde 2008 e comecei na produção cultural de forma independente desde 2016. Foi fazendo eventos junto com colegas, eventos bem pequenos, pedindo patrocínio para comércio, para empresas e é difícil, hein? Passei muito sufoco. E foi daí, começando a ver outros eventos de fora, de amigos, de colegas, que eles faziam eventos maiores, com mais qualidade, via editais. Foi daí que minha cabeça foi virando, minha chave foi virando e eu fui começando a dar atenção nisso. E em 2018 para frente comecei a escrever projetos para tentar ver editais. Fiquei 3 anos tentando sem nenhuma aprovação. Só no quarto ano, 4 anos depois, eu consegui um projeto aprovado graças ao curso Verde Arte, que me ajudou muito. E como que foi? Na pandemia, em 2020, bem no comecinho, tudo parou, né? Tudo parado. Eu comecei a trabalhar de forma remota aqui em casa, dando aula. Começou a aparecer anúncio para mim do curso. Eu falei, não, eu vou comprar, eu quero aperfeiçoar minha escrita de projeto. Conversei com os meus pais, pedi para passar no cartão em 12 vezes, eles acreditaram em mim e fui lá. Entrei de mergulhei mesmo nos estudos. Melhorei muito cada ponto do meu projeto. O meu orçamento ficou muito condizente, a ficha técnica, fiz um portfólio bem atraente, bem elegante para mim, coisa que antes eu só tinha um currículo muito simples, bem descritivo, e coloquei medidas de acessibilidade, que me fizeram pontuar e ser aprovado nos editais. E foi ali, final de 2020, 2021, que eu consegui muitos projetos aprovados. E até hoje eu consegui bem mais de 300 mil reais aprovado em projetos. E eu queria destacar alguns aí, que eu vou até colocar a logo aí para vocês verem, de alguns eventos, de algumas coisas, do meu grupo do Civic Breaking, para você ver também. E em 2020, consegui 14 projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, aqui da minha região. No PROAC Lab 2021 fizemos o Pérola Festival, um projeto meu de oficina na Furnart, Arte em Toda Parte, em 2020. 10 projetos aprovados no PROAC direto em 2021 de videoaulas. No PROAC Editais, o evento BDSA 2021 e 2022 também conseguimos a contemplação. Fizemos também projetos aqui nos editais municipais, aqui em Araçatuba, oficinas minhas, pessoais, e também o espetáculo para Sempre Chaplin, o Festival Araça Hip Hop. Na cidade de Bauru fizemos o Zika vs Zika. E também tem uma realização com o Guarda do Meu Coração, que foi via PROAC Editais, que a gente conseguiu fazer o projeto Ativação Hip Hop aqui na minha cidade. Foi um ano de projeto em 2022, de 4 oficinas, de rap, de DJ, de breaking e de grafite. E eu fiquei muito feliz com isso. E tipo assim, eu falo isso porque o projeto, o curso Verde Arte virou uma chave, me ajudou muito. Eu qualifiquei de verdade em produção. Gente, a intenção de mostrar a história do Gustavo é para que vocês percebam, né? Olha como a trajetória dele é interessante, né? Ele passou 3 anos tentando escrever para projetos, né? 3 anos tentando aprovar os seus projetos nos editais, colecionando reprovações, né? E aí é óbvio que bate todo tipo de insegurança. Eu não sei fazer isso, meu projeto não é bom o suficiente, isso aqui não é para mim. Só que quando o Gustavo chegou até a gente, né, com esse histórico de frustração, a gente entendeu que o que faltava não era talento, né? Era um método. Então percebam que depois de começar a provar
veio um efeito bola de neve. A gente fala isso muito nos nossos conteúdos. Depois que você começa a aprovar, é um atrás do outro. Quando isso, 14 projetos na Aldir Blanc, mais 10 projetos, mais tem PROAC, tem Funarte, vindo com um histórico de 3 anos de reprovação. Então, é isso que eu quero que você viva também. Essa história, ela não é uma exceção. A gente tem diversos entrevistas no nosso canal que eu quero que vocês assistam. E é o que acontece quando você começa a caminhar com estrutura. Bom, essa é a história do nosso aluno Gustavo e do nosso método, né, que vai te ajudar nesse efeito bola de neve. Agora, vi ali no chat que o pessoal falou que eu não me apresentei ainda, e realmente, né? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Érica de Carvalho, eu sou sócia e diretora da Arte em Curso. Eu sei que muitos aqui me conhecem, já vi uns nomezinhos aí conhecidos. Mas para quem ainda não me conhece, eu trabalho com projetos culturais há mais de 15 anos. E quando eu digo que eu trabalho com cultura, é porque eu vivi de perto essa realidade da produção, com muita mão na massa. Então, já participei de grandes produções como produtora executiva, como assistente, na bilheteria. Gente, tudo que você imaginar, eu já estive dentro da produção. E já elaborei centenas de projetos, né? Eu executei, prestei contas. Então, eu costumo dizer que eu sou artista por trás das cenas, né? Inclusive isso porque quando eu era criança me falaram que a arte não dava dinheiro, então eu fui lá, tratei de entender umas regras do jogo, sempre fui muito curiosa com isso, e hoje eu sei que é perfeitamente possível, né, a arte dar dinheiro. Além disso, eu também já acompanhei trocas de governos, viradas de ministério, mudança de lei, né, crises econômicas, gente, uma pandemia para a arte foi realmente uma loucura. E também ressurgimentos cheios de esperança, como esse agora que a gente está vivendo, né? E quando eu comecei escrevendo projetos como prestadora de serviço, né, eu bati muita cabeça. Gente, eu errei muito antes de conseguir começar ali a acertar, né? Na época, ninguém falava sobre isso, em lugar nenhum. Eu comecei escrevendo projetos para a companhia de teatro do meu primo, que é meu sócio também, né? O Flávio, acho que alguns também aqui já conhecem ele. E as pessoas começaram a ver os nossos projetos acontecerem. E aí vem aquele movimento, faz o meu e tal. A gente começou a se aventurar, começamos a pegar alguns projetos de terceiros. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha um padrão, né? Eram critérios objetivos. Eu via exatamente onde eu estava errando, né? E a gente foi criando ali essa rota cada dia mais certeira dentro da elaboração de projetos. Foi assim que nasceu o início da Arte em Curso. Quando a gente estruturou a Arte em Curso, lá há 10 anos atrás, a gente percebeu que essa dificuldade ela era de todo mundo. Só que foi aí que a nossa oportunidade de escrever um número muito grande de projetos nos deu de analisar os pareceres dos editais aprovados, dos reprovados também, comparar as análises, e a gente foi validando o nosso método, sistematizando a lógica da aprovação dos projetos, né, de captação de patrocínio, dos editais culturais e tal. Então, a gente viu que não era sorte, não era um jogo de cartas marcadas. Me fala aqui no chat quem já escutou que editais é um jogo de cartas marcadas, que é só para quem participa da panelinha. E depois eu vou te explicar o porquê essa linha de raciocínio existe, né? Exemplos como o do Gustavo. Começa a ganhar um atrás do outro, de repente a pessoa está ali do lado e fala: e aí, viu? É só o Gustavo que ganha, porque é um jogo de cartas marcadas e ninguém sabe o que ele passou para conseguir chegar, para marcar a carta dele, para entrar na panelinha, né? Só que são critérios objetivos. Poucas pessoas dominam esses critérios, né? Então, com a nossa experiência, foi possível montar esse método, foi essa virada de chave para a gente, né? Foi aí que nasceu o propósito de compartilhar esse conhecimento. Mostrar que aprovar um projeto ele não é um privilégio de quem tem contato, nome feito, né? Isso é um pensamento que tem que ficar lá atrás. Aprovar um projeto é, na realidade, uma habilidade que você vai aprender.
Porque de lá para cá, né, eu vi muitos projetos saírem da gaveta, eu vi gente que achava que nunca teria chance, né, sendo aprovado, captando, executando, são inúmeros nomes, né? Eu vi artistas se transformando em profissionais, como a Fran, né, da Escola Verde Arte. Não é mágica, né? Mas porque finalmente tinham um caminho para seguir. Então, se você está aqui hoje, é porque você também quer compreender, né, e tirar o seu projeto do papel aqui com essa oportunidade, né, de dominar o edital de mais de 120 milhões para o CCBB. É uma mega oportunidade. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Mas então, agora que vocês me conhecem, né, que a gente já está aqui um pouquinho mais íntimo, vamos entrar no nosso conteúdo para conseguir entender as regras do jogo. Essa é uma das primeiras partes, né? Vamos partir para a nossa prática e eu quero resumir as regras do jogo, porque eu sei que a leitura do edital, às vezes, ela complica mais do que explica, né? Vamos ver quais são as áreas, primeiro de tudo, que eles vão apoiar e vão falar um pouquinho mais sobre elas. Dentro das artes cênicas, eles permitem que teatro adulto, infantil, infanto-juvenil, performance, né? Uma ópera, um musical, circo e dança participem. Podem ser projetos individuais ou em formatos de festival ou mostra. Já na música, ele é um pouquinho mais restritivo, né? Ele permite festival ou uma série, que é um conjunto de apresentações musicais distintas, mas ela tem que estar organizada sob um eixo curatorial comum. E aí, um exemplo, né, do que seria a diferença entre festival e a série é, por exemplo, 100 anos do samba no Brasil. E aí você vai ter diversos artistas que vão fazer essa seleção, né, dentro do eixo curatorial samba, e a série é 100 anos de samba no Brasil. Já um festival, ele tem um eixo curatorial comum, ele pode trazer uma narrativa da diversidade, né, da arte indígena, dos povos originários, né, de, enfim, grupos marginalizados, sei lá, qualquer coisa que tenha um eixo curatorial comum, mas que é composta por diversos artistas. A gente vai chegar nas vedações e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre os outros tipos de projeto para música, tá bom? Exposição, mostra coletiva ou individual, e a gente vai falar sobre eixo curatorial novamente, porque eu sei que gera muita dúvida, é algo que eles trouxeram muito forte no edital, mas ainda vai gerar muita dúvida. Cinema, mostra de filmes organizadas também num eixo curatorial comum. E aí, projetos mais abrangentes, né? Educação e mediação, que são esses projetos de arte e educação com uma longa duração, que aí vai abranger os segmentos, né? Esses, artes cênicas, música, exposição, cinema, como em formatos de oficinas, workshops, um conjunto de palestras e tudo mais. Então, é formação, capacitação, né? E aí ele pode percorrer todos esses segmentos que ele acabou de mostrar. Locais. Pessoal, eu sei que vocês estão fazendo muita pergunta aí. Ao longo da minha apresentação, eu vou responder muitas delas, porque o conteúdo já responde. E as que forem ficando, né, ainda, a gente conversa no final, só para o pessoal que entrou agora entender a nossa dinâmica, tá? Beleza, então quais são os locais, né? Esse edital, ele é um edital de ocupação, é para compor a programação dos CCBBs dessas cidades, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, né? E aí eles vão ocupar essa programação durante os anos de 2026 e 2027. O seu projeto, ele pode ter uma abrangência regional ou então nacional, você pode fazer o seu projeto ele pode rodar mais de um CCBB, tá bom? Você pode também não ser dessa cidade, mas querer levar o seu projeto. Então, você não é morador de Brasília e você quer levar o seu projeto para o CCBB de Brasília, você pode ser proponente, tá bom? Então, ele te deixa te deixa livre com relação a isso, tá? Prazo. Galera, prazo. Nossa, essa é importante. Muito importante. O prazo do edital, ele vai até o dia 26 de maio. Por que você já bota na sua agenda
Eu vou trazendo aqui uma história real para vocês entenderem. O edital da Neoenergia, ele acabou faz alguns dias atrás, né? E ele tinha uma pegadinha. E eu não sei por que agora o edital ele começa a ter essa invenção de história, né? Que é finalizar às 18 horas. O da Neoenergia finalizou às 18 horas. Eu vi muita gente com muita experiência, inclusive uma pessoa muito próxima aqui da nossa equipe estava com um projeto pronto, elaborado. Elaborado, era um projeto próprio dele. E ele não enviou, porque ele achou que ia fazer uma revisão, e aí finalizou às 18 horas e ele não conseguiu enviar o projeto dele, já pronto na plataforma. Não é o caso daqui do CCBB, ele finaliza às 23h59. Mas imagina você correr esse perigo de deixar para a última hora. 26 de maio, seu projeto já tem que estar enviado, porque aí a plataforma dá bug, né? Aí você não consegue enviar aquele Deus nos acuda. Então, já que a gente está aqui hoje, é de pessoas comprometidas, não vou deixar vocês perderem o prazo desse edital, tá bom? Quem pode participar? Pessoa física pode participar e pessoa jurídica de qualquer natureza, independente se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. MEI também pode participar sem problema nenhum. Só tem um detalhe: a pessoa física, depois que ela passar o projeto, né, for aprovada, ela ganhou o edital, ela vai ter que ter uma empresa parceira para realizar essa contratação. Eu confesso que eu achei um pouquinho estranho esse ponto no edital, né? Porque então a pessoa física ela não pode, ela pode ser proponente, ela não pode, mas é só um detalhe, ela vai ter que ter uma empresa parceira para que também consiga executar junto com ela o projeto, caso ela ganhe o edital, tá bom? Então, é uma dica que eu dou. Se você é da cultura, você está aí se engajando na elaboração de projetos para editais, o melhor dos mundos é você ter um CNPJ. Ah, mas é caro, burocracia e tal. Abra um MEI. O MEI hoje ele está sendo muito bem aceito em todos os editais. Então, essa dica fica para vocês, tá bom? Agora que a gente vai, né, juntar nossas mãos, nossas forças aí para os próximos editais, ter um MEI pode ser bem importante. Uma pergunta que eu vi no chat, né? O projeto não precisa necessariamente já estar aprovado na Lei Rouanet. E eles falaram até no edital que não necessariamente eles vão apoiar via Lei Rouanet. Pode vir uma verba direta, eles deixaram entender isso. Só que eu não correria esse risco. Não se enganem, eles realmente priorizam projetos que estejam na Lei Rouanet, porque imagina só, é uma verba que vai sair do bolso deles ou eles podem usar a isenção fiscal? Eles são gigantes, né? Eles têm muita verba via Lei Rouanet para aportar, né? Então, logo depois que você escreveu o seu projeto, mandou o seu projeto para o CCBB, se você ainda não tem Lei Rouanet, então você vai lá aprovar na Lei Rouanet. E eu tenho uma solução para isso também, para ajudar vocês nisso, que é o que eu vou mostrar para vocês no fim desse nosso aulão, tá bom? Então, segura aí, não se desespera, Lei Rouanet não vai ser o bicho de sete cabeças para vocês, tá? O ideal do ideal é que isso tenha sido feito ao contrário, né? Eu já tenho a Lei Rouanet, eu tenho meu projeto base na Lei Rouanet, e aí agora surgiu os editais, temporada de editais, tá bombando. Eu vou pegar minha Lei Rouanet e vou sair inscrevendo em todos eles. Você já tem mais da metade do caminho andado. Né? Eu falo muito sobre projeto base na Lei Rouanet nos meus conteúdos, né? Então, quem me acompanha sabe disso. Um grande ponto muito importante é a adequação do seu projeto aos espaços culturais disponíveis. Então, estudem os espaços, né? No site deles tem os mapas, né? As plantas, os descritivos desses espaços. E aí estudem não só fisicamente, mas também o que eles costumam integrar ali de arte, né? Como é que são feitas as exposições, a adequação ao espaço, ela vai contar muito ponto. Então, mostra que você fez esse dever de casa direitinho, né? E aí você já quando fizer o dever de casa, você já começa a se imaginar naquele palco, né? Ah, é esse aqui que eu vou utilizar, eu vou integrar esse espaço com esse, formar um palco interativo, esse pedaço aqui, e você
já está mirando lá, já está se vendo lá, né? Isso aí vai te trazer uma energia da execução e vai te ajudar na hora de montar o seu projeto. Limite para projeto, né? Eles não citam um valor limite, né? Só pode até 200. Eles vão poder aportar conforme o tamanho que eles quiserem, assim, né? Isso aqui, o que eu acho que vai acontecer? Eles vão olhar a planilha orçamentária, né? Ver se ela está ali condizente com o seu projeto, né? Se ele condiz com a entrega do seu projeto, né? Eles podem querer aportar na sua integralidade, mas eles também vão poder patrocinar de forma parcial. E aí eles permitem que você capte com outras empresas também para, né, chegar até o final ali, captar tudo, né, a verba total do seu projeto. A única coisa que você não pode é ir na concorrência, né? Eu captei com o Banco do Brasil, vou ali no Itaú, então operadora de cartão, nada disso, você não pode abrir essa concorrência, é uma vedação do edital, mas você pode também solicitar patrocínio em outras empresas, tá bom? Então, isso vai ser uma coisa para ser negociada no pós. Foi selecionado, eles vão negociar o valor, quanto que eles vão aportar para você. Essa parte da planilha orçamentária foi um ponto que eu comecei aqui agora, eu queria falar com vocês sobre isso, porque é aí que acende muita gente. Ah, meu Deus, planilha, eu não sei o que fazer. Nesse curto período de tempo, né, do nosso aulão, não vou conseguir abrir a planilha, falar sobre custo, né? É um tempo muito pequeno para o tanto de informação que a gente precisa passar aqui, ainda conversar muito, né? Então, é exatamente por isso que a gente abre, né? Tem essa necessidade do intensivão para quem quiser se aprofundar. Eu preciso que alguém pegue na minha mão e me diga aqui o que eu tenho que preencher, como que eu tenho que preencher. E aí, lá na frente, né, eu vou mostrar essa solução de materiais que podem fazer você sair dessa tela branca, né? Ah, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Beleza. O próximo ponto é: os projetos eles precisam ser inéditos. Só que eles precisam ser inéditos no local onde eles vão ocorrer, né? Pode ser um projeto, por exemplo, que já aconteceu lá em BH e você está levando para o Distrito Federal. Então, ele é inédito em Brasília, mas ele é um festival que acontece há muito tempo lá em BH. Então, isso é possível. Ele precisa ter ineditismo na praça que ele vai ocorrer. Vedações. Aí agora eu entro na parte que eu falei para o pessoal da música, né? Turnê com lançamento de álbum. Ah, eu quero lançar meu álbum, né? A divulgar meu disco, meu DVD e tudo mais. Isso não é possível. Eles não vão permitir uma turnê de uma pessoa só, né? Nem divulgação e de um artista, né? Produção de obras, né, que vá projeto para gravação de CD, DVD, filme, série, enfim, publicação de livro, isso eles também não vão permitir. Projetos de estruturas, né, então, estruturantes ou de manutenção, que é compra de equipamento, acervo, reforma, construção, e faz sentido, né, porque isso aí não teria nada a ver com ocupação do centro cultural, né. Projetos realizados em uma praça, em uma outra praça já realizados na mesma praça, né? Agora, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque a gente chegou no miolo. É, assim, o cerne da questão. Agora a gente só falou de o que está escrito no edital. Eu só te ajudei a ler aquele documento de forma mais fácil. Facilitei para você as regras do jogo. Agora eu tenho uma pergunta simples, só que ela é crucial. Você já parou para pensar por que um banco como o CCBB ele decide investir 120 milhões em cultura? Definitivamente não é caridade, né? E não é porque ele é bonzinho. É estratégia. As instituições como o CCBB, elas enxergam a cultura de uma forma que ela dá valor à marca, né? É a reputação institucional, é o vínculo com o público, né? Eles não patrocinam qualquer ideia, eles patrocinam projetos que estão alinhados com os seus objetivos.
E aí, a gente vai perceber que lá no edital eles falam que eles têm as premissas. É um textinho pequeno, e aí eu fiz aqui, ó, esse jogo de palavras, né? Para vocês compreenderem algumas coisas. Não é só o que eles querem, eles não querem só gerar impacto com os projetos que eles vão apoiar, né? Só que eles querem também que a forma com que isso aconteça tenha essas premissas. Então, a forma de ser entregue, ela também é muito importante, né? Então, esse jogo de palavras vai te ajudar. Tira um print, a gente vai distribuir esse material também depois para vocês nos grupos de WhatsApp, tá? Eu acho que normalmente as pessoas gostam de ter esse material. Até escreve aqui no chat para mim se você quer esse material aqui e a gente pode enviar. Acho que minha equipe vai poder me ajudar com isso, tá bom? Então, esse jogo de palavras, ele vai te ajudar a pensar em ações para você já começar chamando a atenção do parecerista. Eles precisam bater o olho no seu projeto e começar a compreender. Aí vamos destrinchar isso. Então, você tem que pensar como que a diversidade, ela vai se destacar no seu projeto. Seja ali na seleção dos seus artistas, no tema da sua exposição, na seleção dos filmes da sua mostra de cinema, né? Além disso, eles querem que a conexão com o público ela ocorra através de experiências, que ela desperte a curiosidade no público, né? Então, eles pensam na trajetória do espectador. Ela precisa ter uma conexão autêntica, né? Ser divertida, curiosa, criativa, né? Então, sua peça, por exemplo, ela pode ter interações e participações com o público de forma criativa, né? Pode ter esquetes, ou pode ter uma coisa, um espaço físico também, que durante a apresentação eles vão poder participar de alguma forma, né? Artista é criativa, aí vocês pegam o projeto de vocês e vão bolar a ideia. Ou então que a sua exposição, ela tem uma área que as pessoas interajam com alguma obra diretamente, né? Que elas toquem, que elas vistam, para que o público se sinta parte daquela trajetória, para que ele faça uma imersão. Além disso, o seu projeto também tem que mostrar um potencial transformador. Isso é muito importante, está nas entrelinhas do edital, mas isso é realmente muito importante. Ele tenha esse potencial transformador, que ajude, inspire reflexões, né? E aí, eles trazem isso como uma forma de sustentabilidade. É interessante esse conceito que a arte ela pode levar como forma de sustentabilidade, as inspirações das reflexões, né? Então, um banco que tem esse objetivo muito forte, se você for lá no site, você vai ver essa palavra sustentabilidade, responsabilidade, tecnologia, é uma coisa que eles apoiam muito. Essas palavras, elas têm que ajudar você a escrever o seu projeto, a botar isso dentro da ideia do seu projeto. Então, pensa nisso como diferencial do seu projeto. Qual ação que eu posso criar esse diferencial? Qual ação eu vou colocar para criar esse diferencial? Para que eu converse com essas premissas do edital. Agora, a segunda grande sacada, e aí se você ficou um pouquinho perdido porque pareceu muito conceitual, eu vou entrar com exemplos agora para ajudar vocês, tá bom? A segunda grande sacada na hora de pensar o seu projeto vai ser integrar um eixo curatorial que converse com essas premissas do edital, seja por meio de um tema, né, do seu projeto, ou da forma de apresentação da sua arte, ou então nos processos na hora de executar o seu projeto. Então, vamos para o primeiro eixo curatorial, diálogos. O eixo curatorial, né, através do diálogo, o que isso quer dizer, né? A ideia aqui é unir o seu projeto com o mesmo discurso, através de um tema que vai proporcionar umas trocas significativas com o público, com o mercado, ou então com os artistas, com a sociedade, né? Eles também mostram interesse de forma secundária, né, que converse com o território. Não necessariamente você precisa trazer o diálogo para o território. Por exemplo, um projeto vai falar sobre a Amazônia e tudo mais, mas ele vai ser executado em Brasília. Não necessariamente ele precisa falar do território, né? Você tem um eixo de diálogo ali, a gente vai falar sobre povos originários, né? Mas
que você utilize a linguagem, né, da cultura local, pode ser bem interessante, que mostra as raízes daquela região. Se o seu projeto tem essa característica, pode ser muito legal de você utilizar. Aí eu quero mostrar um exemplo para vocês. Deem uma olhada nisso aqui. A exposição Arte Subdesenvolvida. Ela foi de curadoria do Moacir dos Anjos, com obras de vários artistas, mas que tinham essa mesma ótica. O discurso, né, o diálogo, ele propõe uma reflexão sobre a produção artística brasileira em detrimento desse conceito de subdesenvolvimento. Então, a narrativa gira em torno disso, e quando você vai na exposição, a cada obra, a sua experiência de reflexão ela é renovada, tem um ponto a mais ali, ó, ela traz um ponto a mais, uma reflexão a mais. Então, isso instiga a trajetória do público, né? Isso tudo você pode colocar no seu projeto. Como que você está contando essa história através de um mesmo diálogo, né? Uma mesma narrativa. Próximo eixo curatorial são experiências. Então, já no eixo das experiências, o que eles querem, o que eles esperam, é que existam ações ou obras que gerem encantamento, que surpreenda o público, que não seja aquela coisa mais do mesmo, sabe? Então, eles colocaram no edital que tragam novas perspectivas de suas linguagens artísticas, projetos que estimulem o conjunto dos sentidos, construindo conexões memória. Vamos ver um exemplo? Eu adoro esse exemplo. É uma exposição fotográfica que chama Vetores Vertentes, Fotografias do Pará. Essa exposição é uma exposição fotográfica que registrou a Amazônia brasileira, na verdade, 3 gerações de mulheres, né? Então, são fotografias, ele tem esse recorte curatorial, ele foi pautado em questões de gênero e de regionalismo também. Então, perceba, é uma exposição fotográfica. Só que no salão principal tinha uma oca de experiência aumentada. Eles chamaram assim. Tinham vestimentas, um expositor. E aí somava a experiência de levar um pedacinho da Amazônia para a trajetória do espectador. Então, o espectador ele podia tirar fotos, interagir com a oca, né? Ele podia entrar, ele podia ter uma vivência. Então, é isso que eles querem dentro do eixo curatorial de experiências. E isso dá para a gente trazer para todos os segmentos. Ah, mas o meu é cinema, já tem filme e tal. Mas nada te impede de você levar algo físico que possa, dentro de um eixo curatorial, também fazer uma experiência. Por exemplo, teve a mostra do cinema de horror em algum dos CCBBs, agora eu não lembro qual é, mas é isso, o eixo curatorial, ele falava dessa temática, né? Mas eu poderia trazer uma experiência ali no mesmo espaço do CCBB, sei lá, uma casa escura, né? Dependendo de qual CCBB aqui em Brasília a gente tem um espaço que é uma casa de vidro, você faz uma experiência de horror ali dentro, enfim, dá para pensar várias coisas, porque é isso que eles querem que seja único, que você vá lá, assista o filme, mas que você também transite e permeie aquele centro cultural. Então, é um pouquinho por aí, dá para viajar mesmo, dá para pensar um monte de coisa. Por último, o eixo curatorial é pluralidade, né? A importância da pluralidade. A sua proposta ela pode mostrar a importância da pluralidade, mostrando, por exemplo, a importância de uma certa manifestação artística brasileira, falar sobre a história, seja de um gênero musical também, de um gênero audiovisual que expresse a riqueza em manifestações artísticas brasileiras, ou de um certo grupo, né, minoritário, por exemplo, né, de povos originários. E aí, como um exemplo, tem a mostra de cinema chamava Cosmologias da Imagem, que era um cinema de realização indígena, né?
Só que eles também podem trazer a riqueza de manifestações internacionais. Não necessariamente essa pluralidade, ela precisa ser só brasileira. Eles também aceitam bastante coisa. Se vocês forem pesquisar lá no site do CCBB, vocês vão ver bastante coisa, ou quem frequenta os centros, né? De obras de cultura internacional. Então, eles também permeiam esse vínculo, né? O seu projeto ele pode trazer reflexões sobre diversidade, representatividade e formas, olha a palavra de novo, sustentáveis de viver. Então, eles falam lá também no edital, projetos que reafirmem a diversidade, oferecendo caminhos para compreender a construção contemporânea de identidades. Isso aí também te dá várias dicas, caso o seu projeto tenha essa característica, e você pode implementar isso, mesmo que não seja o cerne da questão, trazendo pluralidade na sua e diversidade, né? Na sua seleção da sua ficha técnica, da curadoria dos seus artistas, né? Então, isso também é possível. Vamos trazer um exemplo para esse último eixo curatorial. Eu trouxe um exemplo menos óbvio, né? Porque a palavra pluralidade, ela né? Ela já nos é mais comum, assim, a gente já consegue entender como a gente pode entregar pluralidade no nosso projeto, né? Está sendo muito falado, enfim, diversidade, representatividade, essas palavras, elas nos dão muitas ideias. Só que eu trouxe esse exemplo menos óbvio para você não achar que o eixo curatorial necessariamente precisa ser muito previsível. Olha que interessante esse. O teatro infantil, a comunidade do arco-íris. Ela conta a história de uma comunidade, né, na floresta e tal, e ela aborda de forma leve, até porque é um teatro infantil, né, reflexões sobre respeito, amizade, democracia, né, e ela traz a pluralidade, se viver em comunidade. Então, é muito interessante como você pode pensar fora da caixinha e surpreender também o CCBB. Tudo vai depender da forma como você vai amarrar tudo isso dentro do seu projeto. Tem que fazer tudo muito sentido, né? Legal, então, essa parte que eu falei que ela é realmente muito importante, eu queria que vocês tivessem, né? Eu vou entregar esse material para vocês relerem ele, né? Para vocês terem isso do lado para poder ajudar vocês a escrever, a compreender novamente os eixos curatoriais. E aí agora eu quero entrar em uma coisa mais prática: os erros mais comuns que reprovam projetos. Agora que você já entendeu ali as regras do jogo, né, os principais pontos desse regramento do edital e o que o CCBB busca nas propostas, porque agora, junto com esse material, você pode entrar ali na página do CCBB e seu olhar vai estar mais aberto às experiências, né? Ah, meu Deus, eu estou vendo essa palavra aqui, tecnologia, massa. Não tem escrito no edital, mas é algo muito importante. Então, entregar experiência, que é algo que eles querem na premissa, nos eixos curatoriais, né? Eles querem que você entregue experiências. E eles têm lá no site deles que eles importam muito com a tecnologia, afinal, é um banco, né? Ele precisa ter isso aliado dele, né? Tá sempre de olho nas tecnologias. Por que não você levar uma experiência através da tecnologia? Então, você já vai ter um olhar mais apurado para poder estudar o patrocinador, porque é isso, patrocínio nada mais é do que você entregar ali um projeto cultural para que o CCBB converse, o banco converse com o seu público e fale para ele, olha só como isso me importa, olha só, eu gosto disso, eu sou a favor disso, né? Melhor do que ele sair fazendo uma propaganda dizendo isso, é ele apoiando essas iniciativas. Bom, mas agora que você entendeu já o que o CCBB busca, eu vou enumerar os principais erros que podem tirar logo de cara, né, da concorrência. Orçamento. Orçamento desalinhado com o escopo da proposta pode te tirar rapidamente do páreo, né? Valores fora dos praticados no mercado, uma tabela mal organizada em etapas, né? Elas têm que estar organizadas em etapas direitinho, pré-produção, produção, pós-produção.
falta de justificativas dos itens, né? Então, um orçamento mal feito, ele faz parecer que o proponente ele não tem maturidade para executar aquele projeto. E aí, isso já elimina a confiança. A planilha, ela, quando vem construída, ela conta a história do projeto, só que em números, né? Ela tem que estar alinhada com o que você escreveu nos objetivos específicos, ali no seu plano de distribuição, no cronograma, em todos os campos, né? Por isso que a gente entrega um material de apoio para os nossos alunos, que são planilhas base, né, de todas as áreas, já ali com valores, com uma justificativa já escrita para você não precisar partir do zero, né? Porque eu sei que às vezes sair da tela branca é super complexo, né? E essa é uma das maiores dificuldades na hora de escrever um projeto. Então, é isso. No nosso intensivão, a gente também entrega essas planilhas base, né? Para que te ajude na construção desse orçamento. Mas você, é isso, tem que ter isso em mente. Construiu a planilha, ela tem que estar batendo exatamente com o que você prometeu no resto do projeto. Deixa isso muito bem anotadinho, porque caso isso esteja desalinhado, seu projeto, parece que ele já vai olhar e falar, esse aqui não vai não. Objetivos específicos têm valores mensuráveis. O objetivo específico, ele não é, eu vou promover a arte na comunidade, né? Ele tem que falar como, quais são as ações, para quantas pessoas, durante quanto tempo. O objetivo específico, ele precisa ser direto ao ponto, sem enrolação. Você não vai florear. O Pareceres vai ler centenas de projetos. Imagina se você sair floreando em todos os campos da proposta. Ele vai morrer de preguiça do seu projeto, né? Agora, um outro ponto. Eu queria que vocês tivessem, principalmente as pessoas que ainda não inscreveram na Lei Rouanet, que vão fazer esse caminho, né? Escrever, aprovou no projeto, quer dizer, elaborei o meu projeto para o CCBB, vou inscrever na Lei Rouanet. Uma coisa que eu já vi acontecendo com a nossa cliente, Ana, ela inscreveu o projeto dela no edital, ela ganhou o edital e ela prometeu mundos e fundos no edital. Mundos e fundos mesmo, foi o edital da Vale. E aí foi incrível, né? Ela estava pensando em várias coisas, o projeto ficou muito bonito e tudo mais. Só que quando ela foi inscrever lá na Lei Rouanet, aí ela levou um choque, falou: meu Deus, eu não vou conseguir executar isso através da Lei Rouanet, porque a Vale ela também patrocina igual o CCBB através da Lei Rouanet. E quando ela foi botar lá na prática, ela viu que ela tinha prometido mais do que ela poderia ali na Lei Rouanet. Ela fez esse, né, caminho contrário. Então, o que eu quero aqui é que você tome um pouco de cuidado no número das ações, que ele esteja muito de acordo com a sua planilha orçamentária, compreenda muito os números para deixar tudo bem amarradinho, para que essa entrega ela não tenha Assim, o que eles querem não é que você entregue o maior número possível de coisas, sabe? Você pode simplificar e ter coerência no seu projeto. Eles querem que você entregue coerência e não que você entregue a sua alma inteira, né, para eles em números de ações, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O terceiro ponto, acessibilidade. Ele é um dos principais pontos dos editais hoje em dia. Esquecer não só as ações de acessibilidade, né, as mais clássicas, intérprete de Libras, áudio, descrição, enfim, essas mais comuns, mas também a comunicação acessível vai fazer o parecerista descartar o seu projeto na hora. E o que é a comunicação acessível? É você mostrar que o seu projeto vai ter acessibilidade. Só que as pessoas com deficiência, elas precisam entender que elas precisam bater o olho na sua publicidade e compreender que elas vão chegar lá e vão participar daquilo na sua integralidade, que ela não vai estar excluída daquelas experiências, né? Então, pense também fora da caixa na hora de você colocar as acessibilidades e não esqueça de colocar na comunicação essa seção e tal tem tal solução de acessibilidade, porque isso vai fazer diferença para você, tá bom? Um outro ponto é, vou levar acessibilidade. Tá bom, eu tenho o clássico, intérprete, monitores. Às vezes, você vai chamar a atenção do parecerista se você, por exemplo, entregar uma solução do tipo, eu tenho uma exposição
E aí eu tenho, na entrada da exposição, naquela obra específica X, uma experiência tátil. Não só ele vai escutar o que é, né, visualmente, a pessoa com deficiência visual, ela não vai só escutar o que ela está vendo, que né, é uma forma de acessibilidade, mas, ao mesmo tempo, ela também pode pegar uma miniatura e sentir ela, né? Então, isso pode ser uma boa ideia para você entregar acessibilidade para o público através de experiências. Olha como é que a gente consegue amarrar várias das coisas que são importantes num edital. É acessibilidade, mas é experiência, e aí você entrega também diversidade e assim vai. Uma coisa bem importante, a acessibilidade, a gente já perdeu um edital super importante aqui de Brasília, o FAC, né? Quem é de Brasília sabe, porque a gente foi lá, construiu a acessibilidade linda e a gente esqueceu de colocar ele no orçamento. Era um item, não era nem todos, era um item de acessibilidade. E a gente foi reprovado. Não foi, perdi ponto. Não, a gente foi reprovado no FAQ. Então, amarrar tudo isso é muito importante. Amarrar na planilha orçamentária, porque senão você só está prometendo. Né? Prometer é fácil, vou prometer, mas como é que você vai cumprir? E é através da planilha orçamentária. Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom? Por último, a falta de vínculo com os critérios do edital. Todo edital, ela apresenta ali os seus objetivos institucionais, né? No caso do CCBB, eles têm um foco muito claro em diversidade, né? Regional também, nacional, e de linguagem, acessibilidade, então é um critério muito grande, a gente acabou de ver, experiências, que nada mais é do que o marketing 3.0, que a gente fala bastante lá no nosso curso Viver de Arte, né? O marketing 3.0, para captar patrocínio, ele vem nessa premissa de que a cultura ela tem a capacidade de entregar experiências. Só uma propaganda, ela não vai emocionar. A cultura tem esse poder de levar emoção ao público, né? Então, as marcas, elas se utilizam dessa emoção para que o público vincule aquela marca àquela emoção. E aí, pô, essa marca é mó queridinha, né? Porque ela tem como premissa o esporte, caramba, ela patrocina muito o esporte e a sustentabilidade. Mas ela fala com o público jovem. Você consegue até saber quem é o público-alvo daquelas grandes, né? Daquelas grandes empresas, se você vê o que ela apoia. E é mais ou menos por aí que ela vai conversar com as pessoas, o marketing 3.0 através de experiências. Então, não é só logo do patrocinador na divulgação, esqueçam isso. Isso é obrigação, né? E você tem que usar isso como vantagem a seu favor. Como que eu vou entregar as contrapartidas? O patrocinador, ele quer saber disso. É contrapartida. Como que eu vou aparecer? Como é que você vai utilizar o dinheiro que eu estou te dando para me fazer aparecer? E a Lei Rouanet, as leis de incentivo, elas têm um enorme poder, né? Porque você já chega lá na frente, você já chega falando, ó, não vai te custar nada, né? E é isso que o CCBB está fazendo aqui, ó. Não queria que me custasse nada. Então, você tem Lei Rouanet aqui, legal. Se não tiver, você aprova depois, a gente ajuda ali a tramitar de forma rápida, né? Para você poder entregar tudo isso. Contrapartida de marketing, através de experiências. É o poder que a sua arte tem de fazer isso acontecer. O último ponto é sustentabilidade das ações e dos discursos para gerar reflexões. Essa parte está sendo muito importante, né? Reflexão. Eles querem muito que os projetos tenham esse impacto. Quem ignorar esses objetivos pode acabar indo lá para o fim da fila. Então, eu pincelei aqui, mas eu destrinchei também, eu entrei com mais profundidade, porque eu queria trazer exemplos para vocês. Eu não queria só soltar uma palavra aqui para vocês, né? Eu queria que vocês compreendessem como essa palavra vai permear dentro do seu projeto.
Mas é claro que eu também não consigo, aqui no nosso curto período de tempo, abrir, ó, agora você vai clicar aqui, você vai preencher isso aqui. Eu sei que é isso que as pessoas querem também. E a gente também, óbvio, vai entregar isso, né, na nossa imersão do edital do CCBB de 2025. Aí sim eu vou conseguir trabalhar tudo isso, a gente aqui da minha equipe, né? Só que de um jeito mais passo a passo, aquela coisa de sentar junto, abrir formulário, né? Clica aqui, clica ali, nesse campo isso, naquele campo aquilo, né? E aí, na imersão, você vai aprender a transformar a sua ideia num projeto bem estruturado, como usar a Lei Rouanet, né? Uma aliada ali, não uma burocracia, mas ela vai te ajudar. Construir os indicadores, metas, contrapartidas, né? Que atuam ali e que vão te ajudar a pontuar na banca. E também evitar os erros que reprovam os bons projetos, só que ali na prática, né? Porque a gente viu, através da experiência do Gustavo, por exemplo, que foi o vídeo que eu passei mais cedo, que a estrutura é muito importante, foi o que o divisor de águas para ele fez ele entrar nesse efeito bola de neve. Esse conhecimento que a gente vai passar na imersão, ele não é só para esse edital. Ele é um repertório que você vai levar para a sua trajetória, né? Aquele efeito bola de neve, né? Que eu falei. E aí, de repente, as pessoas do seu lado vão começar a falar que você está na panelinha e vão querer entender como que você entrou nessa panelinha também. Então, vamos todo mundo entrar na panelinha juntos, porque com acompanhamento você vai conseguir também entrar dentro dessa panelinha. Depois, agora, né, depois de tudo que você viu até aqui, eu queria que você me respondesse uma coisa. Você quer continuar ali tentando sozinho, né, batendo a cabeça e tal, ou você prefere ter esse passo a passo, com acompanhamento, para não perder essa chance do edital do CCBB? Você já viu que existem caminhos reais, técnicos e acessíveis para essa aprovação. Sua cabeça com certeza já expandiu. Inclusive, quero até saber de vocês se esse nosso conteúdo conseguiu ampliar a mente de vocês. Escreve aqui, expandir minha mente. O que falta agora não é o talento, né? A minha arte, ela tem que ser a melhor do universo. É uma estrutura e uma orientação para tirar esse seu projeto da gaveta, né, com acompanhamento. E é por isso que eu vou entrar agora, mostrar para vocês o que eu tinha prometido, né? Agora, eu sei que também tem uma coisa que sempre chega. Antes de eu abrir o chat e ver vocês falando, eu já vou até ler o pensamento de vocês, porque muita gente fala, poxa, mas tô aqui participando do edital porque eu quero dinheiro, não tem dinheiro para investir num curso agora. E eu entendo, né? Na grana, às vezes, né, tá curta, tem prioridades, mil coisas na vida, né? Qualquer quantia, ela pesa. E a formação, ela vira logo o que a gente deixa para depois. Quando sobrar, eu faço, né? Só que quando o assunto é viver de arte, essa estabilidade, assim, o depois, ele raramente vai chegar sozinho. Né? No caso que a gente viu do Gustavo, por exemplo, ele teve que pedir ali, pai, mãe, tal, passo meu cartão, passo o cartão em 12 vezes e tal. Só que em pouco tempo, ele colecionou resultados muito impressionantes de editais. Vocês viram, né? Do efeito bola de neve, veio com tudo para ele. Então, com certeza, esse valor investido, ele não chegou nem perto das centenas de milhares que ele conseguiu em recurso para os projetos dele. E a imersão do edital do CCBB de 2025 vai te levar exatamente para esse ponto. Aí eu queria te mostrar quem são os nossos facilitadores, os nossos professores, porque isso faz bastante sentido vocês conhecê-los agora para entender quem são eles nessa fila do pão, por que eles têm tanta propriedade para te ajudar a chegar lá. O José, ele é especialista em leis de incentivos de todas as esferas. Nos editais, então, ele tem experiências, mais de 4 milhões já arrecadados através de editais, mas mais do que isso, ele tem
uma grande expressão no mundo do edital, né? Ele não só ganhou o edital do CCBB do ano passado, acho que o total foi 1.200.000, foi mais que 1 milhão, se não me engano foi 1.200.000, não lembro muito bem. Ele já executou, ele tem experiência interna, ele lidou exatamente com a equipe do CCBB, daqui de Brasília, com uma exposição maravilhosa. E então, assim, ele tem muito o que falar para vocês, né? E a Luana Barcelos, ela é especialista em editais. Começou aqui na Arte em Curso, né? Há muito tempo atrás, a gente falava que na época era tudo mato, né? Ela começou aqui na Arte em Curso, ela aprendeu na prática, enfim, toda essa parte de produção. E hoje ela é a nossa coordenadora da Escola Viver de Arte, mas mais do que isso, ela também já foi parecerista do FAC, né? Que é um dos editais bem grandes aqui de Brasília, e como parecerista, ela tem uma visão muito importante do outro lado, não só de elaborar projetos, mas também de quem já analisou os projetos, né? Então tá, beleza. Como que ela vai funcionar? Vão ser 4 encontros ao vivo, no dia 13, 14, 20 e 22. Eu vi alguém no chat falando, meu Deus, tá muito em cima. A gente planejou esses dias exatamente para você ter um ritmo na construção do projeto. A gente já testou esse formato, né, em outros editais, e você vai chegar lá sem sufoco de última hora. Então, a gente planejou esses dias estrategicamente, tá bom? Para você ir num ritmo de aprendendo e construindo, chegar no final já bem engatilhado, tá bom? Então, na imersão, serão essas 4 aulas ao vivo. Você vai sair do achismo, né? Então, nessa primeira, você vai entender o edital com profundidade, área por área, para saber exatamente o que propor, como alinhar o seu projeto com o CCBB, né? O que ele realmente quer apoiar também, não só isso que eu falei até aqui, mas conseguir aprofundar com mais detalhe, né? Então, essa aula existe para tirar o medo do edital e vou colocar você no controle. Na aula 2 é mão na massa, prática mesmo. Então, você vai direto da plataforma, a inscrição, clica aqui, campo a campo, o que escrever com exemplos reais. Essa aula ela foi pensada para acabar com o travamento, aquela coisa, meu Deus, travei, não sei o que eles pedem aqui, na dúvida de preencher os projetos. Depois, você vai encontrar com o José e a Luana para ouvir, né, de quem já passou na pele, né, ganhou o último edital e tudo mais, e a Luana vai te ajudar a conectar a sua proposta com os objetivos estratégicos do CCBB, né? Essa aula é para quebrar a crença que só ganha quem é panelinha, mostrar e tal como é que você vai chegar lá. E o último momento, que o pessoal gosta muito, é do tira dúvidas, é o momento que você vai levar no final, já está tudo pronto, mas eu preciso saber uma coisa aqui e tal. Então, por que perder essa vaga de bobeira, né, gente? Não dá. Então, um momento tira dúvida é muito importante. Cada uma dessas aulas, ela foi desenhada para te dar estrutura, clareza, né, direção, não deixar seu projeto na gaveta esse ano. E o melhor, claro, com um acompanhamento, que eu sei que é muito importante nessa hora, né, para você saber ser direcionado com quem sabe o caminho. Teremos suporte contínuo para você não trabalhar sozinho, tem as dúvidas respondidas de forma personalizada pela minha equipe de especialistas na Hotmart, um script de projeto, planilhas orçamentárias básicas para cada área artística, para você adaptar o conteúdo direto na sua proposta. Gente, isso é bem legal, hein? Um módulo de elaboração de projetos para Rouanet, para depois você não precisar ficar desesperado, não sei o que fazer e tal. São 7 aulas completas, com o passo a passo. Eu é que dou essas aulas, tá? A gente não vai te abandonar depois que acabar o prazo do edital. Você vai ter suporte para aprovar o seu projeto na Lei Rouanet, deixar ali tudo prontinho, esperando ali sair seu nome na lista, já com esse acompanhamento, tá bom? Agora, bônus para eu falar quanto é abrir a oferta. O nosso primeiro bônus, gente, esse bônus é o workshop completo de prestação de contas. Quem não aproveitar, por favor, não diz que eu não avisei, porque também é isso. Que adianta você pegar, ganhar um edital,
ir lá, botar na Lei Rouanet e não saber prestar contas, e ficar com aquele piano em cima das costas. Esse workshop, ele é ministrado por especialistas, né, da nossa equipe, que já acompanharam dezenas de execuções, né? É exatamente o que você precisa. E tem tudo que você precisa documentado ali para evitar os erros, né? Bloqueio da verba, inadimplência, devolução, enfim, tudo isso. Então, esse workshop ele já salvou o projeto de perderem dezenas de milhares de reais e também de não devolver. Ele vai ser liberado gratuitamente para quem se inscrever até amanhã, à meia-noite, só até o dia 9, tá? Então, se você comprar o intensivão, você vai levar 2 em 1. E esse bônus, que é a consultoria individual, os 3 primeiros inscritos ganham uma sessão de 30 minutos com a nossa equipe para tirar todas as dúvidas do seu projeto de forma personalizada, ao vivo, ajustar pontos críticos, né? Te dar mais segurança na hora de protocolar. São só os 3 primeiros, gente. Então, assim, eu vou abrir a oferta agora. Vou falar do investimento, não estou olhando o chat, mas eu sei que vocês estão perguntando, as pessoas ficam super aflitas, às vezes ficam bravas comigo, sabe? Calma que eu estou chegando lá. Se você fosse contratar esse suporte separadamente, né, uma mentoria, uma leitura técnica, essa revisão, essa orientação e tal, com certeza passaria, né, de 1.200. É o preço médio dos nossos cursos, né, dependendo do curso. Só que a gente não vai cobrar esse valor, né? Ele é uma formação, foco direto nesse edital, né? E a gente quer que essa turma esteja muito engajada, assim, sangue nos olhos. A gente decidiu fazer um valor especial de 797. O potencial de retorno é de dezenas, centenas de milhares para o seu projeto aprovado. Então, o retorno é muito grande. Mas, né, o povo gosta desse mistério, assim, né? Nem todo mundo vai pagar 797. Para você, eu falei para você que ia ficar aqui comigo até agora, tem uma condição especial, como eu prometi, que além do bônus, vai pagar um valor de desconto de R$ 200, tá? Esse curso, ele vai sair, o nosso intensivão, por 597 à vista, gente. Você pode parcelar em 2 vezes 48, 48 não, quanto dá? De 61, 12 vezes de 61 por mês. Vai sair uma merreca, se brincar, até antes de você finalizar o pagamento, você já vai estar com o patrocínio pagando esse investimento. Então, até o dia 13/5, tá? Que é um dia antes da nossa, quer dizer, é no dia da nossa primeira aula. Então, esse valor eu vou segurar até esse dia e depois a gente volta com o valor de 797. Só que os bônus, eles vão tá garantidos ali para vocês. O bônus do 2 em 1 do workshop, eles vão estar garantidos para vocês até amanhã, não é isso? Até amanhã, 9/5. Eu, se fosse você, não, sério, eu não perderia esse 2 em 1, porque o 2 em 1, ele tem que ser rápido, né? É uma entrega muito grande. Então, só que até... É isso, 9/5. Minha equipe está me ajudando. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Entrei lá, tal, não gostei, a gente devolve seu dinheiro, é sem burocracia, você pede através da plataforma, não tem letrinha miúda nem nada. O link já está aí no chat. A gente vai mandar também nos grupos de WhatsApp, tá? No seu e-mail. Então, clique agora. Já faça a sua imersão, garanta a sua vaga na imersão. As aulas começam no dia 13 de maio. A gente vai junto estruturar o seu projeto com técnica, com clareza, chances reais de serem aprovados, tá? Então, se você sente que chegou a hora de sair da tentativa, do erro, escrever o seu projeto com estratégia, o link está aqui no chat. Eu vou até abrir o chat. Aqui, ó, o link já está sendo também, já enviado pelos nossos grupos de WhatsApp. Tá, eu vou escolher algumas duvidazinhas aqui que eu tô vendo.
Ai, meu Deus. Eu vou escolher algumas duas duvidazinhas, mas já estou vendo aqui, ó, quero acompanhamento, passo a passo, quero acompanhamento, ó, expandiu, gostei, gente. Ah, que legal, adoro isso. Adoro compartilhar conhecimento e entender que a gente está fazendo uma diferença ali, né? Igual eu coloquei. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora e depois a gente compartilha. Porque eu vejo que isso fez muita diferença na minha vida. E é bem legal saber que vocês também estão sentindo essa diferença. Ó, passo a passo, em conteúdo, expandiu. Ai, que legal. Então, enquanto eu vou respondendo algumas dúvidas aqui de vocês, se vocês quiserem me mandando aqui embaixo, eu ainda tenho alguns minutinhos ao vivo aqui com vocês. A minha equipe vai mandar lá nos grupos de WhatsApp, você se inscreveu aqui na nossa no nosso workshop, no nosso aulão, você está dentro de um grupo de WhatsApp também. Minha equipe está lá mandando o link, então não perca a oportunidade, tá bom? Acho que já foi falado aqui, mas a apresentação vai ser disponibilizada em PDF. Vamos sim, tá? A gente vai disponibilizar porque tem vários insights aqui. É, A Ana perguntou, pena que não pode audiovisual, série e curta. De fato, produção, né? Porque aí a gente tem que pensar que o CCBB, ele não quer pleitear produção, né? Tanto para música também isso aconteceu, né? A produção daquilo não é ocupação. É um edital de ocupação dos centros culturais, né? E aí acaba que a construção da série, né, do curta, do média, né, do audiovisual, ela não exatamente contempla a ocupação. Aí é mais mostra mesmo, né? Você vai selecionar e fazer a amostra. Beleza, vamos um pouquinho mais para baixo, meu chat está lá em cima. Expandi minha mente, sou cenógrafa focada em experiência de marca. Nossa, mas é muita coisa interessante que você pode fazer. Gente, eu adoro essa área de cenógrafo, porque você cria experiências para todas as idades, né? Você vai ali desde as crianças até adultos, e é bem interessante você ver o encantamento do adulto como se fosse criança, né? Quero receber o material, gente, ó, minha equipe vai mandar, tá bom? Onde tem a descrição dos espaços? Ah, interessante você perguntar isso. A descrição dos espaços, ela tem... Estou compartilhando minha tela, não estou, pessoal? É, ela vai estar aqui, ó. Ai, peraí, que está aqui na minha frente. Ela vai estar lá no site, essa parte é da galeria. Ah, lembrei de falar um negócio. Belo Horizonte não, Salvador, o Centro Cultural de Salvador, quem é de Salvador acho que já deve, inclusive, saber disso, né? Mas o Centro Cultural de Salvador, ele está em reforma. Então, você vai poder selecionar outros centros culturais. É, e aí você pode selecionar isso e colocar no seu edital por conta dessa. Ai, calma aí que eu não consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Beleza, aí você vai entrar aqui em edital de patrocínios. E aí, aqui, ó, você tem formulário de inscrição, conheça as plantas e espaços dos nossos CCBBs. Então, logo embaixo, onde tem inscrição, edital, planilha orçamentária, né, capacitação, perguntas frequentes e tal, você vai ter o rider técnico, olha aqui, ó, de Brasília, da Galeria 1, 2, 3. Então, utilizem isso aqui, é muito valioso, tá bom? Para vocês poderem elaborar a proposta de vocês. Quem já faz a escola poderá fazer a imersão, vai poder fazer sim, viu?
A Escola Viver de Arte. Dúvida, o edital é tudo escrito ou eu anexo a apresentação visual? Perdão, eu nunca fiz. Não, não tem problema, assim, normalmente existem campos para você mostrar ali a identidade visual, né, do seu projeto. Então, vão ter alguns campos para você poder anexar PDF, né, ou então, ali, se você já tem um site ou alguma coisa que vai demonstrar visualmente para eles como que vai ser a sua proposta, tá? Sobre o proponente, precisa ser algum PJ com muitos projetos aprovados em editais? Pode falar um pouco? Eles não especificam isso no edital, tá? Se tem que ter experiência, não tem que ter experiência, mas claro que eu acredito assim, a experiência da ficha técnica, ela importa muito. Então, a capacitação, a forma como você vai mostrar a capacidade técnica da sua ficha técnica, ela vai ser importante. É um dos pontos importantes que eles destacam, tá? Agora, a capacidade técnica, ela não necessariamente precisa ser comprovada através de um edital. Ganhei edital, aí tem, entendeu? Ela pode ser comprovada através de outros projetos, não necessariamente através de editais. Tem um pessoal falando aqui, eu procuro um escritório e tal para elaborar projetos, enviar para aprovação. Aqui na Arte em Curso, a gente aprova os projetos da Lei Rouanet. Então, vocês podem entrar em contato com a minha equipe, né? Lá na nossa rede social, no nosso site, também tem o contato da minha equipe de atendimento, para falar sobre a aprovação do projeto para a Lei Rouanet. E agora, para os editais, a gente foca bastante na capacitação. Tá? Até porque a gente precisa que vocês. O nosso fundamento é construir o projeto base na Lei Rouanet. Você tem diversas frentes para poder trabalhar. É o edital da Natura, é o da Caixa, é o do CCBB, é o da Vale, daqui a pouco Petrobras, e é a temporada de editais, né? Se você tem o seu projeto base construído, né, da Lei Rouanet, você já está com um projeto pronto, que a gente elaborou, bem estruturado, planilha orçamentária, tudo certinho, para sair replicando nos editais. Paulo Gustavo, Aldir Blanc, abriu no meu município, é isso. Aí você sai distribuindo e adaptando esses editais. Então, a gente trabalha desta forma e tem sido, assim, muito rico para os nossos clientes, né? E os nossos alunos também trabalharem dessa forma. Deixa eu ir até lá mais um pouquinho mais para baixo. Acabei de entrar e comprar, Érica. Vamos para cima. Legal, Péricles. Seja bem-vindo. A gente vai trabalhar junto. Eu gosto muito de acompanhar o resultado de vocês, né? Então, meu WhatsApp é uma loucura. Eu estou nos grupos, né? Lá no WhatsApp. E eu adoro saber, assim, ai, eu ganhei o edital X. Tô assim, porque a gente tem muitas soluções, né? Esse intensivão do edital do CCBB, ele é só o início da nossa relação, né? Eu quero acompanhar a trajetória de vocês junto aqui com lei de incentivo, com editais, né? Então, a gente aqui, a minha equipe também está muito preparada para receber vocês, compreender o projeto, mostrar para vocês que existem várias formas, né? Fiz o do CCBB, mas meu projeto é esse, agora eu tenho que aprovar na Lei Rouanet, qual é a próxima iniciativa que eu posso, e estudando caso a caso, né? Então, a gente vai começando a criar essa relação, né? Mais próxima. Ter um projeto aprovado na Aldir Blanc é diferencial para esse edital? Olha, é isso, Rafaela. Você ter experiência é interessante, mostrar que você tem experiência na área é sempre bem interessante, mas não exatamente um diferencial, né? O diferencial a gente vai falar das premissas, né? Como que você vai mostrar os eixos curatoriais. E isso é um grande diferencial, porque o parecerista vai bater o olho e vai ver. Mas você tem um portfólio bem construído, e aí, bem construído é com comprovações técnicas, e aí lá na nossa módulo de elaboração de projetos tem uma aula exatamente que eu falo sobre portfólio, e aí eu diferencio bastante o que é um portfólio, que os artistas
tem um pouco dessa confusão, né? Um portfólio artístico de um portfólio de comprovação técnica. Às vezes você olha um portfólio que você tem que protocolar nos editais, na lei de incentivo, você fala assim, nossa, ele é muito sem graça. No meio dele tem nota fiscal, que coisa horrorosa, mas é o que você precisa para comprovar a capacidade técnica. Não é para ele ser, sabe, cheio de fotos, vídeos, links e tudo mais. Esse tipo de portfólio, ele não comprova a capacidade técnica, né? Então, nesse caso específico, você tem um projeto aprovado na Aldir Blanc, te gera muito material para você construir um bom portfólio de comprovação técnica, tá bom? E aí tem uma aula que eu falo sobre isso, né? Então, assim, às vezes é difícil falar aqui de forma resumida, sabe? Deixa eu tentar ir mais para o final. Gente, são muitas mensagens, meu Deus, eu queria ficar horas aqui com vocês. No CCBB tem que se cadastrar e num período de 3, o proponente tem que realizar essa proposta num período de 3 anos, seria isso? Será? Mas é interessante, assim, isso me deu um insight para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? O CCBB, quando você cadastra o seu projeto, você vai sugerir ali uma data, né? Ele, até na Lei Rouanet tem isso, você aprova o seu projeto na Lei Rouanet e você tem 3 anos para poder captar o seu recurso, né? Então, às vezes, seu projeto está cadastrado para execução esse ano. E aí você ganha o CCBB, você vai ter que prorrogar o prazo para negociar com eles o tempo que o seu projeto, vamos dizer que você ganha esse edital, aí você tem que negociar com eles o tempo que o seu projeto vai acontecer, porque eles vão fazer um bem bolado de projetos aprovados, imagina. Eles têm que bater um monte de cronogramas para que essa ocupação dos centros culturais aconteçam de forma organizada, né? Então, isso vai não só o valor que eles vão destinar para cada projeto, mas também esse cronograma de execução do projeto, ele vai ter que ser negociado no momento lá da contratação, né? Ganhei o edital, agora vamos entrar na contratação. No caso, produção e circulação pode, o projeto envolve pesquisa. Não sei exatamente que tipo de pesquisa, mas eu acho que eu vi uma pergunta semelhante que fala da produção fotográfica, né? Porque exposição pode, mas será que eu posso, então, ter a produção das fotos, né? A produção dessa pesquisa para depois expor, já que eles não permitem uma produção audiovisual, ou então, né, na área da música também não permitem. Eles não permitem. Aí eu fico lendo as mensagens, aí eu me perco, mas tá. Eles não permitem música, produção de CD, de DVD e tudo mais. Mas dentro da área da fotografia, você pode ter alguns itens na sua planilha orçamentária que vão te auxiliar a entregar esse acervo, né? Então, o que eles não vão permitir é que a sua planilha orçamentária tenha um peso nessa produção que seja mais, sei lá, da metade, por exemplo, da sua planilha orçamentária. Então, aqui eu tenho a produção da minha exposição, da minha fotografia, da minha pesquisa. E aí, aqui eu tenho os custos para eu poder fazer essa execução. Agora, se tiver um custo ou outro para que você complemente esse seu material ou a curadoria de vários materiais, de vários artistas, uma coisa ou outra, tudo bem, não tem problema, você pode ter. O que não pode ter é um projeto muito voltado para essa. Ele vai ficar meio que na fim da fila, a coisa que já está pronta para ser executada. Mas aí eu vou dar um exemplo. Vai ser um exemplo bem fácil da gente entender. O José, né, ele fez esse projeto, era uma execução com um pessoal que era aqui de Brasília, mas tinha do exterior também. E esses artistas, eles construíram obras no CCBB de Brasília. Então, tinha verba dentro da planilha orçamentária deles, que era tinta, que era material, enfim, materiais diversos, né, spray e tudo mais, tinha um quê de arte urbana também.
E eles pintaram um muro do CCBB. Quem vai lá quem for aqui de Brasília, vai lá no CCBB, você vai ver que o muro tá lá, todo pintado, aonde fica o estacionamento. E aquilo foi uma produção selecionada no edital. E tinha verba para a produção dessa arte, mas ela estava muito bem estruturada, porque eles tinham um acervo, eles tinham já uma linha curatorial muito bem definida, mas também tinham obras que estavam sendo realizadas, né? Então, fica um pouco a gente pensar um pouquinho, né? Se vai fazer sentido com o resto do projeto. Horário das aulas. As aulas normalmente acontecem às 19 horas. Normalmente é isso. Aí, quando você compra, você vai receber um e-mail da minha equipe, um e-mail da Hotmart também. Então, você vai entrar já lá na Hotmart, no nosso produto, você vai ver que tem um módulo de elaboração de projetos para a Lei Rouanet. Quem tiver já a curiosidade de ir começando a trabalhar o seu projeto na Lei Rouanet, o material já está pronto. Essas aulas foram 7 aulas que eu acabei de atualizar para a Lei Rouanet agora, essa última instrução normativa. A última aula eu dei, acho que foi terça-feira até, sobre documentos obrigatórios. Então, ela já vai estar lá na plataforma da Hotmart. E aí, dia 13, começam as aulas ao vivo do workshop do CCBB. Então, você já tem material para botar a mão na massa se você comprou. Quando você comprar, você vai receber um e-mail da Hotmart. No e-mail vai ter o acesso para você acessar a plataforma, tá bom? E aí as aulas acontecem no Zoom, às 19 horas. Você vai ter um outro grupo, que aí é o grupo da turma do intensivão, para você receber os links das aulas, tá? E aí essa aula, ela vai ficar gravada também. Então, se você não puder participar ao vivo, não tem problema. Você vai poder depois acessar essa aula e ver a gravação dela lá na plataforma da Hotmart. Embaixo da aula, você tem a oportunidade de mandar suas perguntas. Então, essa interação direta com a equipe de especialistas, ela vai poder acontecer tanto no módulo de elaboração quanto para o workshop, tá bom? Então, você vai ter esse suporte bem personalizado. Gente, é muita coisa. Eu recebi tudo aqui certinho, muito legal e bem explicativo, parece. Ai, que legal. Projeto que já está aprovado na Lei Rouanet para execução em região não contemplada pelo edital. Não pode participar? Ana, deixa eu ver se... Vamos pensar juntas, né? Então, você tem um projeto, vamos dizer que ele é na, sei lá, cidade de Goiânia. Não é um projeto que poderia ser executado se fosse em Goiânia, porque ele tem que ser executado lá no centro cultural que eles definiram, né? Lá no projeto, você pode levar esse projeto para um centro cultural, né? Então, lá no seu formulário, você vai inscrever, adaptar essa sua proposta toda para ela acontecer em algum centro. Vamos dizer que você escolha o de Brasília, né? E aí, você pode usar esse PRONAC do projeto já aprovado, mencionando que a região, né, a sede do evento vai acontecer em Brasília. Porque quando você capta o projeto, você vai poder adaptar a cidade, você pode mudar a cidade, né, na fase de adequação à realidade de execução. Então, é possível, tá bom? Aulas ficam gravadas? Ficam gravadas sim. Preciso sair. Gente, daqui a pouco eu também preciso sair. Eu fico aqui num coworking, né? Então ele tem hora para encerrar e aí, assim, eu não gostaria de ficar presa aqui dentro. Mas eu vou até mais um pouquinho aqui com vocês. Eu fico muito empolgada quando tem muita dúvida. Eu fico também contrariada por eu não conseguir responder todas as dúvidas de vocês. Qual percentual a produtora pode receber? Aceitam o mesmo da Rouanet, 15%? Qual a rubrica? Da produtora, assim, na verdade, essa parte de planilha orçamentária é bem interessante, porque ela gera dúvidas bem específicas, né? E complexas da gente pensar. Essa porcentagem de 15% na Rouanet não exatamente é o que a produtora pode receber, né? 15% é um custo
dos custos administrativos, né? Mas você tem que pagar várias rubricas ali dentro, né? Você não pode pagar diretamente para um único fornecedor. O fornecedor, ele tem que fazer sentido com a entrega que ele vai oferecer no seu projeto, né? Então, se você me falar, tá coerente eu pagar 15 mil para essa produtora, aí eu vou te perguntar qual o tamanho do seu projeto, né? Tá coerente eu pagar 50 mil para ela? Às vezes tá, dependendo do tamanho do seu projeto, né? Então, esse percentual, ele não, para uma produtora, o pagamento de uma produtora, quanto ela pode receber, isso não está muito bem determinado. Mas, dentro do Salic, ele tem uma vantagem hoje, né, que tem os custos médios. Quando você cadastra um item lá, ele vai te dizer se está dentro do mercado ou não está dentro do mercado. Lá na nossa aula da Lei Rouanet, tem uma das aulas que é só planilha orçamentária. Eu destrincho todas os macetezinhos, eu vou abrindo as planilhas base e tal, para exatamente você compreender essa construção. Como que ele tem que fazer sentido e como você vai amarrar esses pontos da planilha com o resto do projeto, tá? Porque assim, em breves palavras, às vezes até sem mostrar material fica um pouquinho mais complexo, né? Ó, a gente já recebeu as primeiras matrículas, minha equipe aqui. Ó, isso já faz um tempinho. Garantir a vaga, gente, até amanhã. Esse workshop de prestação de contas, ele é muito valioso, mas muito mesmo, porque são dúvidas que chegam para a gente a todo momento. As pessoas já ficam preocupadas. Tem gente que não trabalha com lei de incentivo, não trabalha com edital. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você já pensou isso. De não trabalhar com isso porque tem medo da burocracia depois. Eu tenho medo de ter que entregar dinheiro, devolver dinheiro. Ainda é corrigido, né? Porque você corrige o valor com a época que você consumiu ele, né? Na sua devolução, você tem que corrigir dinheiro. Então, você ter esse suporte, essa orientação, saber o que fazer, porque tem gente que erra porque não conhece a regra mesmo, né? Eu não sabia, mas aí para a legislação, e aí quem é da área da advocacia aqui pode me ajudar com essa, né? Se não é assim mesmo. Você não pode alegar que você não sabe. Não sei a lei, eu infringi a lei porque eu não desconhecia a lei. Então, você não pode alegar isso, né? Você tem que correr atrás, né? Então, o workshop de prestação de contas, ele pode até ser que você não vá ver agora mas imagina, você ganhou o CCBB, você inscreveu na Rouanet, entrou uma grana preta ali naquelas contas, e aí agora você precisa saber executar isso. E às vezes você nunca executou. Só que a Lei Rouanet, ela é boa de executar. Assim, eu costumo dizer que dentro dessa escadinha, assim, né, a Lei Rouanet, ela tem uma simplicidade, porque ela tem o Salic, ele já é muito antigo, é uma lei muito antiga, então ela é fácil de você descobrir ali, né, de ter um métodozinho para você prestar contas, é tudo dentro da plataforma e tal. Depois vem as estaduais, que são um pouquinho mais chatas. Depois vem os editais, né? A Aldir Blanc até que está mais facilitada, mas quem já trabalhou com FAQ aqui do DF, ou então, às vezes, PROAC e tal, ele é um pouquinho mais chato, né? E por último é a emenda parlamentar. Jesus amado, esse tipo de projeto realmente é bem chatinho para prestar contas. Então, você entendendo uma, você vai desmistificando a outra. E esse workshop, ele realmente tem muito valor, tá bom? Só que aí é só para quem comprar o workshop do CCBB hoje vai ganhar o 2 em 1, o combo, hein? Demora quanto tempo para saber se foi aprovado? Ele sai o resultado em junho. É junho? Ai, gente, eu olhei tanto o edital. Gente, eu vou ter que finalizar agora. Qual a porcentagem que o CCBB paga do projeto? Isso eles vão definir. Na hora que você ganhar o projeto, aí você vai entrar em comunicação com o CCBB, né? E aí vocês vão negociar tanto o valor, né? Eles vão negociar tanto o valor quanto as entregas, contrapartidas, tudo mais. Vou responder mais
2 perguntas. É melhor inscrever um projeto que já esteja na Rouanet, sai na frente, ou não levar isso em conta para avaliarem os projetos, ou não levam, né, isso em conta. Se o meu projeto for bom e eles curtirem e não estiver na Rouanet, mesmo assim vale colocar no edital e eles podem aprovar? Ou se não estiver na Rouanet, melhor nem colocar? Gente, ótima essa pergunta, porque não é excludente. Se você construir um bom projeto lá no edital, né, com todos esses eixos, fazendo tudo costuradinho, né, tá tudo conversando, o objetivo específico, com sua planilha orçamentária, ficha técnica, cronograma, tá tudo certo, e você tem um bom eixo curatorial, né, diálogo, aquela coisa toda que a gente viu na aula, seu projeto, e não tem Lei Rouanet, seu projeto está perfeitamente passível de ser selecionado. Não é um item que vai te excluir, mas eles podem pedir para você aprovar o projeto na Lei Rouanet. E aí você vai ter que fazer esse caminho. Recebi o patrocínio, né? Eu ganhei o edital, aí agora eu tenho que, em tempo recorde, aprovar o meu projeto na Lei Rouanet. E isso é um caminho muito perigoso, porque o Ministério ele tem o tempo dele de avaliação, de aprovação. Então, ele pode demorar, né? Tudo bem que se você ganhou o edital do CCBB, você vai receber uma carta para que você anexe lá junto da lei lá do SALIC, né? Para aprovação na Lei Rouanet, para admissibilidade, e ele vai tramitar com prioridade, porque o Ministério também entende que seu projeto precisa acelerar, porque ele vai receber patrocínio. Só que eu já vi coisas acontecendo, desesperos de... Tem um cliente nosso, o João, ele é lá do Maranhão, e ele... Normalmente ele capta pela Vale, a Vale gosta muito dos projetos dele. E ele teima em ganhar o edital e depois aprovar o edital. E a gente que aprova, e depois aprovar na Lei Rouanet. E a gente que aprova os projetos dele na Lei Rouanet. E é um Deus nos acuda, o projeto é enorme, é complexo, e aí ele fica na agonia, porque tem que protocolar logo, tem que aprovar esse projeto, senão ele não recebe o dinheiro do edital. E toda vez eu falo para ele, mas não faz sentido nenhum. Nenhum, por que você não aprova logo isso antes e participa do edital? Então, você conseguir se planejar é o melhor dos mundos, mas deixar de participar do edital não faz sentido também. Então, participe do edital, construa seu projeto lá e logo em seguida você vai trabalhar o seu projeto na Lei Rouanet. Se você comprar o nosso intensivão agora, você ainda tem a oportunidade, antes da primeira aula, que é no dia 13, já começar a estudar e, quem sabe, até já começar a construir o seu projeto lá na Lei Rouanet, porque você já vai estar com as aulas disponíveis, tá bom? Vou garantir minha vaga, inscrita. E que legal! Ó, André, emenda é uma loucura, mas vale a pena. É isso mesmo, André. Muita gente fala isso. Gente, emenda é uma loucura, mas é captar, é recurso, né? Então tá, ó, pessoal, eu preciso ir. Tenho 10 minutinhos para fechar minhas coisas aqui, conseguir não ficar presa dentro do coworking. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com essa troca. Foi realmente muitas perguntas. Não consegui todas, né? Mas quem entrar lá no Intensivão também vai ter a oportunidade de tirar dúvidas. E acompanhem nossos conteúdos lá no canal do YouTube. Tem muita coisa interessante, muitas oportunidades dessa troca comigo, tá bom? Então, tchauzinho, pessoal. Boa sorte para todo mundo. Foi ótimo, obrigada, foi gratificante para mim também.